Olá, turma, estamos de volta para mais uma parte deste projeto. Então, vamos dar início. Para essa parte aqui da mocinha que tá faltando, que é o vestido, nós vamos usar o azul hortênsia, o cerúleo e o soft. Azul hortênsia, azul cerúleo e azul soft. Abrindo as tintas. Vamos começar para essa parte aqui, tá? Vou pegar um pincelzinho menor, porque aqui é um pedaço bem pequenininho do vestido. Aí, agora nós vamos para outra parte. É um pedaço bem pouquinho, né? Não aparece tudo. E aí, vamos colocar o azul cerúleo neste ponto aqui também do vestido, que é a continuação aqui. Preenchendo com movimentos circulares. E vai e vem também. Circular, gira o pincel, vai e vem, o pincel vai para lá, volta para cá. Vai para a direita, volta para a esquerda, tá? Feito isso, vamos para a manga do vestido. Aí a manga nós vamos com azul hortênsia. Bem próximo ao risco. E vai preenchendo, ora com movimento circular, ora com vai e vem. Esses movimentos são essenciais para a gente estar fazendo a mistura da tinta, né? E também para ela penetrar nesse tecido. Cuidado que essas duas, parece duas gotas aqui, esse formato, né? Para não preencher com azul, porque ela vai ser vermelha.
Certo? Agora eu pego, não lavo o meu pincel e pego aqui um pouquinho do azul cerúleo na pontinha do pincel, tá? Que eu vou fazer uma sombrinha aqui. Vou esfumando. Vou fazer um pouco mais de sombra aqui também, na parte de baixo. Neste cantinho aqui. Agora, vou fazer um pouco de luz com azul soft. Luz aqui em cima. Desço até aqui. E vou fazer luz aqui e aqui. Espalha bem. Mais um pouquinho. Agora, nós vamos pegar a azul hortênsia e vou fazer um pouco de luz aqui, nessa parte do vestido. Agora, eu quero contornar. Eu vou contornar com o pincel 4212. Espalho. E aqui também, uma partezinha de acabamento de contorno. Aqui, ó, nessas bordinhas, onde vem acabando a borda da toalha, eu vou com um pincel também, esse pequenininho, número 2, dando acabamento de contorno nesse azul. Porque quando eu olho de longe, eu vejo que ficou falho a hora que eu passei a tinta. Aqui foi um pouco de azul a mais, eu retiro com o pincel limpo. Um pouquinho de azul, para intensificar mais essa sombra aqui no início. Corrigindo falha. Agora eu vou pegar o branco.
Pincelzinho número 2. E vou arrumar aqui, ó. Na verdade, é iluminar um pouco mais esse friso aqui, como que eu posso falar? Um viés da gola dela. Né? Que aqui a gente faz essa viradinha e acaba em nada. Ilumina um pouco mais. Vou iluminar um pouquinho aqui e aqui. Com o branco. Movimento circular. E agora a gente vai terminar o laçarote do cabelo. Para eu descer com o vermelho aqui e fazer os brilhinhos aqui no vestido. Para eu não borrar, eu vou trazer aqui. Primeiro a parte de cima, porque se eu deixar para pintar depois, eu posso estar borrando. Aí, então, voltamos lá com vermelho tomate, vivo e púrpura. Então, inicio aqui com púrpura, pincel 4. Venho com vermelho tomate. Mesclo um no outro. E termino com o vermelho vivo. Certo, turma? Vamos para o outro lado. Púrpura. Vermelho tomate. E o vivo. Esse centrinho com vermelho vivo. Eu vou pegar o preto, um pincel 0. E vou fazer uma entradinha aqui, ó, com preto. Bem nesse cantinho aqui do meinho do laço. Vou arrumar aqui a bordinha. O contorno.
Um contorno aqui desse lado também. Mais um pouquinho de púrpura. Ok. Agora eu vou pegar vinho. Sombra aqui nesse cantinho. Nesse também. Nesses também. E aqui em cima um pouquinho. Fechando aqui as tintas. Eu vou iluminar um pouquinho. Aqui, ó, com um pouquinho de coral. E aqui no centro. Com vinho. Eu vou fazer uma profundidade aqui do lacinho. Ok? Enquanto seca, voltamos para pintar aqui com vermelho vivo e o tomate. Depois a gente usa um pouco de púrpura e o vinho, se necessário. Vou começar com o vermelho tomate. A outra aqui também. Agora eu venho com vermelho vivo. Começo aqui por baixo e faço a mescla. Mesma coisa aqui.
Lindos, né? Gostando também desse projeto, gente. Venho com o branco aqui de novo. Eu quero essa parte bem branquinha. Então, eu tenho que retocar algumas vezes, né? Vou colocar um pouco mais de luz aqui. E agora um pouquinho de vinho. Um pouquinho na pontinha do pincel. Pincelzinho número 2. Dou uma contornadinha. Espalha um pouquinho. Contorna aqui embaixo também. Venho com um filetinho. Pra fazer essa pontinha que ela é fininha. E aqui o acabamento. Filete e vinho, tá? Vamos voltar. Ó, de novo, como sempre. Por isso que eu tenho que ter plastiquinho nas minhas peças. Eu sempre estou borrando meu dedo. Voltando aqui o laço. Eu vou fazer alguns brilhinhos com branco, ó. Vai fazendo pontinhos. Uns mais próximos, outros mais longe. Menor, maior, tá? Fiz com branco. E eu vou colocar alguns vinho
Tá, Alexa, avisando que o Matheus tem que passear com o cachorro. Porque senão, gente, ele esquece de passear com o cachorro dele. E como tem hora que eu tô aqui na salinha gravando, a Alexa tem que ser a minha ajudante. E agora, aqui, eu vou fazer um xizinho. Certo? Agora eu tenho que fazer esses brilhozinhos nessa partinha aqui do vestido. Pequena parte. Então, branquinho, pincel filete. Esse daqui, ó, é um da Condor. Que ele é filete, mas grossinho. Só que não tá mais a numeração, saiu. Por que que eu tô usando ele? Que é dica que eu também já deixei em aulas anteriores. Quando a gente vai fazer esses detalhes assim, que eu vou ter que fazer esses pontinhos, vai estar batendo a pontinha do meu pincel. Deixa eu dar um exemplo para você. Percebe-se, ó, que a pontinha tá lá pequenininha, torta. E para eu fazer contorno com uma pontinha assim torta, não dá certo, né? Vocês sabem disso. Fica bem ruim o trabalho. Então eu não desprezo o pincel, não jogo fora. Eu uso para fazer alguns detalhes dessa forma, tá? Tem alguns que eu corto e deixo ele até para fazer com um pincelzinho pituar, para fazer pelinho em urso. Na hora que eu achar ele aqui, eu mostro para vocês. Não tá aqui perto. Mas depois eu mostro. Dá para fazer também com um palito de dente, que é uma pontinha bem fininha também, mais fina do que o nosso pinta-bolinhas. Aqui eu vou fazer uma bolinha. E tenho que formar estrelinha. Vou pegar o filete. Aqui eu vou fazer uma outra estrelinha. Agora eu vou pegar o azul marinho. E fazer alguns pontinhos com azul marinho também.
E, para finalizar a roupa dela, aqui no cantinho, vou fazer uma sombra com as marinhas. Foi em cima de algumas bolinhas? Foi. Aí ela fica lá fazendo a sombra. Vou virar aqui um pouquinho, para deixar o contorno bem certinho. Aproveitando que a minha boneca tá de cabeça para baixo, eu vou contornar aqui com preto o rostinho dela, que é a parte do cabelo. Porque nós já estamos no acabamento dela, que agora só vai faltar o coelho. Então ela, desculpa, eu tenho que deixar pronta. Então a gente coloca a nossa tábua, posiciona ela da melhor forma que eu possa fazer esses acabamentos. Não preciso deixar ela grudada na mesa, não. Posso estar virando. Ficando fofa, né, gente? É, ficou, né? Porque ela já tá pronta. Coisa mais linda. A vontade de ficar com todas elas para mim. Pouco de luz aqui. Luz aqui. E mais pontinhos. Agora vamos no contorno do rosto dela. Dá uma viradinha aqui. Pincel 4, pouquinho de marrom.
E desço aqui. Só isso que eu vou fazer de contorno no rosto dela. Ah, eu tenho que corrigir o azul, lembra? Ficou lá. Aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho do marrom aqui. Nesse cantinho do olho. Agora sim. Ah, tô vendo que faltou aqui, né? Um pouquinho aqui. Pronto, né? Vamos pro bonequinho aqui. Agora eu vou virar a câmera aqui, arrumar, centralizar certinho. Né? Vou começar pela boca desse coelhinho. Então, com o pincel número 2, vermelho profundo, vamos pintar dentro aqui da boca. Opa! Cuidado que tem dente aqui, tem língua e o espaço é minúsculo. Por isso que eu tô com o pincel número 2. Então, aqui nessa zona de risco, de perigo, ou uso 2 ou até mesmo 0, tá? Muita calma nessa hora. Concentração, né, gente? A língua dele, eu vou fazer com rosé. Rose ou rosé. E nós temos, acho que, 2 ou 3 alunas aí, né? Com o nome Rose.
Levanta a mão aí, as roses. Uma, inclusive, gente, já foi minha aluna presencial em Osasco. Lembro como se fosse hoje, o dia que ela chegou e entrou em contato comigo. Ela falou assim: Mônica, eu não sei pintar nada. Eu acabei de me aposentar e eu queria fazer as aulas. Eu falei assim: ah, que legal. Inclusive, ela se aposentou de um banco que eu também trabalhei. E se você vê as pinturas dela, aí aprendeu a pintar. Ela que faz os acabamentos também dos trabalhos. Muito legal. Para quem nunca tinha feito uma pintura, e ela é muito dedicada, fazia as lições de casa. Vamos pegar o pincel zero. Aí teve pandemia, a loja ficou trabalhando só com. Começou a trabalhar com vendas online, né? E aí, depois que voltou ao normal, como deu certo as vendas, eles continuaram. E o espaço onde eu dava aula, virou o estoque da loja, né? O estoque para organizar os envios, né? Das compras. Aí aqui nessa divisão foi o vermelho profundo também. Vamos pegar um pouquinho do branco para iluminar essa língua. Venho de baixo para cima. Pronto. Língua iluminada. Agora eu vou fazer a profundidade da boca. Pincel zero novamente. E a cor vinho. Essa profundidade só vai ser aqui no lado esquerdo. Mais um pouquinho. De branco. Agora aqui em cima. E o dentinho dele.
nós vamos passar primeiro o cinza claro. Depois nós vamos iluminar o dente com o branco. Tá certo, turma? Agora pega um pouquinho de branco, elimina um dentinho, um outro dentinho. Cinza chumbo. Eu vou fazer a divisão aqui do dentinho. Esse filete, ó, eu comprei uma vez na Encantos e Cores. Só que ele é importado, eu não sei se ela tem mais lá ainda. Antes de eu sair do meu trabalho, eu investi assim em muitos pincéis, projetos, cursos, né? Que eu trabalhava CLT. Então, por isso que eu tenho algumas relíquias aí de pincéis. Da época que eu trabalhava fora e a pintura era meu hobby só. Então, tudo que eu ouvia falar, ah, esse pincel não sei o que, ah, esse pincel não sei o que. E aí eu ia investindo. Mas os que eu passei para vocês são os básicos e o que eu mais uso. E são os pincéis bons, porque a gente também tem que ter uma ferramenta boa para trabalhar e a técnica. Então, pincéis bons, tinta boa. Então, já passei para vocês. Técnica, estou passando em cada aula. Então, aqui é a base cinza claro, tá? Para depois a gente iluminar também. Outra coisa, cuidar dos seus materiais, não deixar de molho na água. Limpar devagarzinho no paninho. Persistência, né? E treino. Treino, 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 gente. Então, quando eu trabalhava fora, quer dizer, desde os meus 15 anos, esse ano eu vou fazer 50. E eu faço a pintura em tecido desde os 12. Só que
Eu sempre trabalhei em banco também, atendia público, trabalhava em agência bancária. E os 2 últimos anos eu fui para departamento, então eu atendia só cliente por telefone. Enquanto o cliente estava me explicando o problema dele para eu ajudar ele ajudar a solução do problema dele, o que eu fazia? Tinha um bloco de notas na minha mesa, eu ficava lá desenhando o olho, treinando os cílios, porque quanto mais você fica treinando para desenhar, você vai soltando sua mão, você vai soltando o movimento dela, fazendo olhinho, fazendo narizinho, enfim. O meu risque-rabisque da minha mesa era cheio de desenhinhos assim, porque eu ficava treinando minha mão. Porque eu só conseguia pintar no sábado e às vezes um pouquinho no domingo. De dia de semana não dava, porque eu chegava tarde, né? Ia fazer um jantar, pegava trânsito para voltar. Então era assim que eu ia fazendo. E até hoje, gente, os meus cadernos vivem assim, tudo desenhadinho. Porque se eu parar e tiver uma folha, caneta, lápis, eu vou estar fazendo esses treininhos. Então, por isso que eu falo, tem que treinar, 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 treinar. Uns dizem que é dom, né? Mas você tem que ter o dom e ir aperfeiçoando ele. Para aperfeiçoar, você tem que treinar, certo? Aí aqui, ó, a gente vai pintar com o preto. Muitas das vezes, quando eu vou pintar assim, bichinho pequenininho, eu gosto de começar assim pelas partes mais difíceis. E é um momento que eu ainda não cansei, sabe? A mão tá mais concentrada, não tá cansada para não tremer. Então eu gosto de estar fazendo primeiro essas partes mais difíceis. Porque olha, pelo tamanho da tampinha, você já percebe que é minucioso esse desenho, pitiquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul soft e vou fazer uma pequena luz aqui na íris, ó. E aí a gente termina a primeira aula nessa etapa. Primeira aula do coelhinho, né? E a gente volta a parte final, né? Terminando ele, tá bom? Então é isso aí, turma. Obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. E em breve a gente já volta, tá bom? Beijos!